gente, vamos para mais uma questão do Enem 2021, prova azul, questão 115, também era de física. Ela era meio assustadora, né? A gente olhava para esse enunciado e via uma fórmula que a maioria das pessoas nunca viu na vida e já fica com aquele medo, né? Mas calma, ele está explicando no enunciado, dava para a gente fazer com as informações que ele deu no enunciado, era só interpretar o que estava falando ali. Tá tudo bem, fiquem tranquilos. Então vamos lá. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente, guardem essa informação, e com isso há economia de gás. Então, a que conduz mais calor vai economizar gás. Aí ele fala que a taxa de condução de calor depende da condutividade de cada material, sua área A diferença de temperatura ΔT, e a espessura D do material, sendo dada pela relação ΔQ dividido por ΔT, é a taxa de condução de calor, a quantidade de calor dividido pelo tempo. Isso vai ser Ka vezes ΔT de temperatura dividido pela espessura. E ele fala que em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada por uma outra fórmula, em que vai ter duas espessuras e duas constantes diferentes lá embaixo. Aí é fácil. Aí ele fala que D1 e D2 são as espessuras, K1 e K2 são as condutividades de cada material. Aí ele fala também que os materiais mais comuns no mercado de panela, no mercado para as panelas, são alumínio, ferro, aço, combinado com cobre. Então, a gente tem uma panela só de alumínio, uma panela só de ferro e uma panela de aço combinado com cobre. São 3 panelas, então. Então, vamos anotar os nossos dados, né? Mas, antes disso, vamos continuar lendo, que eu quero prestar atenção numa coisa. Comparando uma panela de ferro, uma panela de alumínio e uma outra panela composta metade da espessura em cobre, metade em aço, todas com a mesma espessura total e com a mesma área, ele quer que a gente coloque em ordem crescente da mais econômica para a menos econômica. Aí eu fiquei me perguntando, mas é crescente ou é da mais econômica para menos econômica? Porque não faz sentido na minha cabeça mais para o menos ser crescente, né? Teria que ser decrescente. Mas ok, vamos fazer as nossas contas, depois a gente descobre qual dos dois que ele quer. Aí só vou deixar um comentário ali, porque não compreendi. Mas vamos lá, então a gente tem uma panela de ferro, uma panela de alumínio e uma terceira panela de cobre mais aço. Na panela de ferro e a panela de alumínio, é só a gente usar a formulinha simples. Aí eu grifei aquela parte que eu falei que era importante, porque da mais econômica para menos econômica, ou o contrário, a gente vai ter que pensar que a mais econômica é a que vai ter uma maior taxa de condução de calor, então vai conduzir o calor mais rápido, por isso que vai esquentar mais o alimento, né? E aí vai ter economia, então a mais econômica é a que tiver um maior valor para a taxa de variação de calor. E aí ele dá os Ks ali embaixo, né? Do alumínio é 20, e tá todo mundo nas mesmas unidades, do ferro é 8, aí do aço e do cobre um é 5, o outro é 40. Aí ele também fala lá no aço e no cobre que metade da espessura de cada coisa, mas vamos substituir os nossos valores. Então, o único valor que a gente tem é o K, basicamente. Então, ΔQ sobre ΔT é 8, no caso do ferro, vezes a área, vezes a variação da temperatura, dividido pela espessura. Não consigo fazer mais nada, vou deixar ali. No caso do alumínio, eu vou trocar o K por 20. Então, vai ficar 20 vezes a área, vezes a variação da temperatura, dividido pela espessura. E olhando uma para a outra aqui, a gente já percebe que a de alumínio vai ter uma taxa de condução de calor maior do que a de ferro. Então, a de alumínio já é maior do que a de ferro, então já é mais econômica do que a de ferro. Porém, ainda falta a gente comparar o cobre e aço. Aí, no cobre e aço, o problema é que a gente tem que usar outra fórmula, né? Então, ela é um pouco mais complexa. E os Ds, as espessuras, ele falou que é metade de cada uma, mas a total é a mesma dos anteriores. Então, D1 é D sobre 2 e D2 é D sobre 2. É o mesmo D lá do alumínio e do ferro. Então, eu vou colocar o valorzinho deles ali. E já substitui os Ks também, né? Então, no lugar do D1, eu vou pôr D sobre 2. O K1 eu chamei de 5. Falei que o K1 era o aço e o 2 é o cobre. Então, a espessura do 2 também vai ser D sobre 2. Também é metade da espessura total. E o K é 40. Aí, a gente vai ter que fazer altas manipulações aí pra deixar ele bonitinho. Porque senão a gente não vai saber se esse número aqui é maior ou menor do que os outros, né? Então, vamos lá. Então, eu coloquei sobre 1 para poder fazer um barrigão, barriguinha, né? Extremos pelos meios aqui embaixo, para pelo menos a fração de baixo ficar uma fração só. E aí vai ficar D vezes 1, que é D, e embaixo 2 vezes 5, que é 10. E no outro, D vezes 1 é D, 40 vezes 2 é 80. Vai ficar D sobre 10 mais D sobre 80, que eu vou resolver aqui onde eu estou.
Vou somar os dois aqui para daí substituir lá já o resultado. Para somar frações, a gente precisa fazer MMC. MMC de 10 e 80 é 80, é o próprio 80. E aí a gente tem que multiplicar o 10 por 8 para chegar no 80. Então eu tenho que multiplicar essa fraçãozinha aqui em cima e embaixo por 8, porque tudo que eu faço em cima eu tenho que fazer embaixo, e tudo que eu faço embaixo tem que fazer em cima, para continuar sendo a mesma fração. Então vai ficar 8D. E no outro não tem que fazer nada, porque ele já tinha 80 embaixo, então mais D. 8D mais D é 9D. E o 80 lá embaixo estou só copiando, não tem que fazer mais nada com ele agora que eu já fiz o MMC. Aí 9D sobre 80 a gente pode simplificar aproximadamente, porque 80 é quase 81. Então isso daria aproximadamente D sobre 9, né? E aí eu vou substituir lá, D sobre 9. E aí esse 9 estava aqui embaixo, né? Tinha um 1 embaixo do A vezes ΔT. Vou fazer outros termos para os meios, barrigão, barriguinha, chame como quiser. E aí esse 9 vai lá para cima. Então, ΔQ sobre ΔT para essa panela de aço misturado com cobre vai ser 9 vezes a área, vezes a variação da temperatura, dividido pela espessura. 9 é menor do que 20, então a de alumínio continua sendo a mais econômica, porém é maior do que 8. Então a de ferro é a menos econômica. E aí as nossas possibilidades seriam: primeiro alumínio, depois cobre e aço, depois ferro, se for da mais econômica para menos econômica. Ou se for na ordem crescente, aí seria da menos econômica para mais econômica, seria ferro, depois aço e cobre, e por último alumínio. Como só tem uma dessas possibilidades, né? Se a gente tivesse a letra E, por exemplo, invertido, né? Se fosse ferro, depois cobre e aço, depois alumínio, a gente teria um problema, mas não está invertido, então não pode ser a letra E. Então a única possibilidade que a gente tem é primeiro alumínio, depois cobre e aço e por último ferro, que é de fato da mais econômica para menos econômica, mas não é de fato na ordem crescente. Então é isso, me contem se vocês tinham reparado nessa ordem crescente aí, acharam estranho, ou acharam que estava tudo bem, ou nem repararam. E a conta era chatinha, né, gente? A outra que, se a gente não tivesse muito tempo sobrando, não valeria muito a pena perder tempo nela durante a prova. Mas espero que vocês tenham entendido e tenham gostado dessa questão, que tinha todas as informações basicamente aqui no enunciado. E daqui a pouco a gente volta com a próxima.